Aqui estamos diante de um dos carros mais icônicos e ao mesmo tempo mais subestimados da história do automobilismo mundial, o Fittipaldi Copersucar, um projeto ousado que nasceu de um sonho brasileiro de conquistar a Fórmula 1 com um carro feito na nossa terra. Pouca gente hoje entende o tamanho do desafio e o quanto esse carro representa para o Brasil. Então, se prepare, porque hoje vamos mergulhar fundo nessa máquina, detalhando seu desempenho, seu desenvolvimento, os bastidores, as curiosidades e até quanto vale uma raridade dessa nos dias de hoje. Esse carro que você está vendo, número 30, com a pintura clássica da Copersucar, é um verdadeiro símbolo de ousadia. Para entender o que ele representa, a gente precisa voltar para meados dos anos 70, quando Emerson Fittipaldi, já bicampeão mundial, tomou uma decisão que chocou o mundo da Fórmula 1, abandonar a McLaren, uma das equipes mais fortes da época, para correr pela equipe da própria família, a Fittipaldi Automotive. Um brasileiro, com seu próprio carro, tentando desafiar gigantes como Ferrari, Lotus e Williams. Isso era algo completamente fora da realidade. E quando olhamos para o Copersucar, percebemos que ele não é apenas um carro, ele é um capítulo inteiro da história do esporte. Esse modelo específico faz parte da fase em que o time começou a evoluir sua engenharia de forma mais consistente. Mesmo sendo uma equipe pequena, eles produziram carros com ideias inovadoras, aerodinâmica ousada e um trabalho sério de desenvolvimento. O visual angular desse carro, com um bico baixo e largo, traseira afilada e entrada de ar elevada atrás da cabeça do piloto, é típico da transição entre a era dos carros largos dos anos 70 e a chegada do efeito solo. A Copersucar tentou acompanhar essa revolução tecnológica do jeito que dava: muito trabalho, poucos recursos e uma boa dose de criatividade. Agora, vamos falar de performance. Os carros Fittipaldi dessa fase eram equipados com o clássico e robusto motor Ford Cosworth DFV V8, um motor 3,0 naturalmente aspirado que dominou a Fórmula 1 por mais de uma década. Ele entregava cerca de 480 cavalos de potência, um ronco inconfundível e uma faixa de giro que podia chegar perto dos 10.000 RPM. Em termos de potência, estava no mesmo nível das grandes equipes. O problema nunca foi o motor, o desafio era todo o resto: a aerodinâmica, chassi, testes e orçamento. A suspensão dianteira exposta, os braços de controle finos e o posicionamento das rodas deixam claro que era um carro moldado pela engenharia mecânica pura, antes da era quase totalmente aerodinâmica da F1 moderna. O chassi monocoque de alumínio dava rigidez decente para a época, mas ainda não chegava ao nível das equipes maiores, que tinham túnel de vento próprio, mais testes e melhor infraestrutura. Na pista, o desempenho variava bastante. Em circuitos que favoreciam estabilidade e potência, o carro conseguia surpreender. Em pistas que exigiam muita carga aerodinâmica, sofria. Mesmo assim, o time conquistou bons resultados com o desenvolvimento contínuo, e isso só mostra a garra da equipe. Em anos seguintes, o projeto finalmente trouxe pódios, mostrando que o sonho brasileiro não era maluquice, só precisava de tempo e dinheiro, duas coisas que sempre foram escassas para a equipe. Mas falando do carro em si, esse modelo é um dos mais raros e mais procurados por colecionadores sérios. Isso porque ele não é apenas um carro histórico, ele representa a única equipe brasileira que competiu por uma temporada completa na Fórmula 1, com piloto brasileiro, engenharia brasileira e patrocínio brasileiro. É como se fosse o nosso carro nacional de Fórmula 1. Além disso, a pintura com as cores da Copersucar, dourado, verde e laranja, virou parte da identidade visual do time e marcou uma época. Do ponto de vista de dirigibilidade, quem já pilotou um carro desse tipo diz que ele passa claramente a sensação de ser um F1 da década de 70, direto, leve, sem assistência, extremamente sensível à temperatura dos pneus e com uma traseira que pode escapar com facilidade se o piloto exagerar. É um carro cru, agressivo e cheio de personalidade. Nada de eletrônica, nada de controle de tração, nada de telemetria, só piloto, máquina e coragem. Agora,
Vamos falar de um ponto que muita gente sempre pergunta: quanto vale um carro desses hoje? A resposta depende de qual modelo exato estamos falando e se ele está restaurado, funcional ou apenas em condição de museu. Um Copersucar Fittipaldi original, restaurado e com histórico confirmado, pode facilmente ultrapassar valores entre 1,5 e 3 milhões de dólares em leilões internacionais. Isso coloca ele na faixa dos carros históricos mais valiosos dos anos 70, principalmente por sua raridade. Estamos falando de menos de 10 unidades no mundo entre os diferentes modelos fabricados pela equipe brasileira. É importante destacar que o valor não vem apenas do desempenho ou da estética, mas do peso histórico. Carros como Ferrari 312T, Lotus 79 e McLaren M23 também têm valores altos porque marcaram época. O Copersucar entra nesse grupo não pelo número de vitórias, mas pela representatividade cultural. Ele é o símbolo de um país ousando entrar no maior palco do automobilismo com a própria engenharia. Outro detalhe interessante é que algumas dessas unidades ainda participam de eventos históricos pelo mundo, como o Goodwood Festival of Speed. Quando um Copersucar aparece, a galera enlouquece, não apenas brasileiros, mas fãs do esporte do mundo inteiro, porque é um carro único, com identidade forte e uma história emocionante. A verdade é que esse carro representa o espírito de um sonho enorme, maior do que os recursos disponíveis. E justamente por isso ele é tão admirado hoje. Ele mostra que o Brasil já ousou ir muito além do que qualquer um imaginava, tentando bater de frente com gigantes europeus em um esporte que praticamente exige orçamento ilimitado. Talvez o mundo não estivesse preparado para uma equipe brasileira campeã, mas o sonho existiu, e deixou marcas. E quando olhamos para ele hoje, parado, restaurado, brilhando, com esse visual futurista para a época, dá para entender por que tanta gente se emociona ao ver um Copersucar ao vivo. Ele é a prova viva de que o automobilismo brasileiro já teve ambição de verdade, e não apenas ambição de piloto, mas ambição de construtor, algo que pouquíssimos países já conseguiram na história.